Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Na semana anterior, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco acerca da lei divina ou lei natural. O que é isso? O conjunto de regras, o conjunto de leis que Deus, o Criador do Universo, estatuiu para que ele pudesse reger a sua própria criação. Não é verdade? Dentre essas leis que regem não só os fenômenos de ordem física, mas como também as relações entre os espíritos, que são a parte inteligente da criação, dentre essas leis, eu dizia, destaca-se a lei de justiça, amor e caridade. E é esta lei, meus amigos, que nós vamos examinar no encontro de hoje, na 18ª aula do nosso curso livre de Espiritismo. Meus amigos, de acordo com a doutrina espírita, qual é o conceito de justiça? De acordo com o Espiritismo, a justiça se define pelo respeito aos direitos que o outro tem. Quando nós respeitamos esses direitos, nós estamos nos comportando, levando em consideração o valor ou a lei da justiça. De modo que, para que nós possamos ser justos, nós devemos sempre observar este princípio, sem que nos enganemos, mergulhados que estamos no mundo material, situação essa que pode obliterar o nosso discernimento. Não é verdade? Mas o Divino Mestre Jesus, que governa o planeta Terra, quando passou pela esfera material, nos deixou uma lição que nos indica um caminho correto para que avaliemos essa questão da justiça. Disse o Divino Mestre Jesus que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse em relação a nós. Numa eventual situação de dúvida, como devo agir? Este é o cálculo. Como eu gostaria que alguém agisse em relação a mim no contexto desta situação? É desta mesma forma que eu devo agir em relação a este companheiro. Observando esta máxima, estaremos sempre agindo com justiça. E a justiça é uma lei. Justiça, é também importante ressaltar, não se confunde com direito. Porque na legislação humana, os direitos vão se alterando ao longo do tempo, não é verdade? O que hoje é considerado direito não era considerado na época da Idade Média. E os direitos da Idade Média, colocados hoje sob exame à luz do nosso conhecimento, parecem verdadeiras como de fato são injustiças. Já a lei de justiça, ela é imutável. E o direito da legislação humana consegue dar conta apenas dos eventos de ordem social. Não é verdade? Há comportamentos nossos na esfera individual que escapam do escrutínio da justiça terrena, mas que não escapam do escrutínio da justiça divina, que, repito, é imutável. No que concerne ao amor, meus amigos, o que nós devemos enfatizar é que a lei de amor é a responsável por esta atração que existe entre os indivíduos. Não é verdade? Nós tendemos a nos aproximar dos outros. Quanto mais ascendemos na escala espiritual, mais se alargam as nossas relações, de modo que nós, espíritos ainda no começo da caminhada, somos capazes de amar aqueles mais próximos, enquanto o Divino Mestre Jesus, que governa a Terra, ama a humanidade inteira.
E no aspecto material do universo, nós poderíamos dizer que a lei de atração entre os corpos é expressão da lei de amor estatuída por Deus para governar o universo. Em relação à caridade, a definição é bastante clara na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, pedra fundamental da nossa doutrina. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é a caridade, segundo o conceito do próprio Cristo. Ele quer saber o que é a caridade no entendimento do nosso Divino Mestre Jesus. E o Espírito da Verdade elenca 3 fatores que expressam a lei da caridade. O primeiro deles, benevolência para com todos, o que implica dizer que nós devemos praticar o bem que está ao nosso alcance, não para um círculo restrito de espíritos, mas sim para com todos, benevolência para com todos. Segundo aspecto da caridade, meus amigos, indulgência para com as faltas alheias. Se alguém comete erros, nós devemos ser indulgentes, porque nós próprios necessitamos de indulgência quando nós cometemos os nossos equívocos. E o terceiro aspecto da caridade é o perdão das ofensas. Se alguém me ofende, eu devo perdoar, porque o perdão expressa caridade. E atenção, há uma distinção entre indulgência e perdão. Eu sou indulgente quando eu relevo um comportamento inadequado de alguém em relação a um terceiro. Eu perdoo quando eu relevo um comportamento inadequado de alguém em relação a mim próprio. Portanto, benevolência para com todos, indulgência em relação às faltas alheias e perdão das ofensas constituem esses 3 vetores que definem o que é a caridade no entendimento do Divino Mestre Jesus. Caridade essa, meus amigos, virtude essa, a virtude da caridade, que é a principal das virtudes, que se opõe ao principal vício que impede a evolução do planeta Terra. Estou me referindo ao egoísmo. A caridade se contrapõe ao egoísmo, assim como a humildade se contrapõe ao orgulho. O egoísmo gera todas as outras imperfeições que o homem ainda carrega em seu coração, de modo que o trabalho que nos compete fazer para que o nosso planeta evolua é justamente o de combater o egoísmo, começando pelo nosso próprio egoísmo, não é verdade? Pelo nosso próprio egoísmo. No dia em que, na Terra, nós tivermos relações pessoais, relações sociais e relações entre as nações, não mais presididas pelo egoísmo, tudo será bastante diferente do que é hoje, instalando-se assim no nosso planeta um clima de perfeita fraternidade, alterando assim a condição de desventura do homem. Desventura essa que existe tanto no plano material quanto no plano espiritual, quando nós desencarnamos. Aqueles que são egoístas em extremo, no plano espiritual, se veem cercados pelo total isolamento, pela mais absoluta solidão. De forma temporária, isso é fato, porque todas as criaturas de Deus são perfectíveis e acabam ao longo de sua jornada, na terra e no céu, se libertando das suas imperfeições e desenvolvendo as virtudes que já trazem em seu coração na forma de semente. É importante então, meus amigos, que nós observemos a lei de justiça, amor e caridade, porque, como dizem os espíritos, fora da caridade não há
salvação. Este é o título do 15º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não salvação no entendimento dos católicos, não é verdade? Salvação, nesta frase, é sinônimo de evolução. Fora da caridade não há salvação, independentemente das nossas crenças, independentemente da escola religiosa a qual nós nos filiemos, independentemente de tudo isso, o que define a nossa situação na terra e no céu é a caridade que nós possamos exercer, a caridade que nós possamos fazer. E a caridade genuína pressupõe que os nossos atos sejam apartados do interesse pessoal. Porque quando alguém faz a caridade pensando nos benefícios que possa auferir desse seu ato, não é uma caridade que será considerada aos olhos de Deus. Por exemplo, se eu vou fazer uma grande doação, vamos dizer assim, e corro aqui nas redes sociais para registrar, caridade ou vaidade? É mais provável que estejamos falando do vício da vaidade e não da virtude da caridade, que pressupõe, repito, que nós hajamos com o mais absoluto desinteresse. É por isso que a caridade se opõe ao egoísmo, que é calcado no nosso próprio interesse, desconsiderando o interesse de todas as outras pessoas, de todos os outros espíritos, porque para o egoísta a única coisa que deve ser considerada é ele próprio. Para aquele que já carrega a caridade em seu coração, o que é sempre considerado é o bem que ele pode fazer a todos aqueles que o cercam. E é assim, meus amigos, que sustenta a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Que tenhamos em mente esses ensinamentos registrados no 11º capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, no 12º capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos e no 15º capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira das 5 obras da codificação, e recordemos, são elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, meus amigos, utilizemos esses conhecimentos a fim de que nós possamos avançar em nossa caminhada na dimensão espiritual, porque evolução espiritual é o objetivo central de todos aqueles que retornam à Terra, como nós retornamos, para viver experiências no campo material, experiências essas que se multiplicam até o momento em que cada um de nós atingirá a condição que o Divino Mestre Jesus já atingiu, a condição de espírito puro, o que equivale à condição de ventura, de felicidade. Certo, meus amigos? Foi uma imensa satisfação ter essa conversa aqui com vocês na 18ª aula do Curso Livre de Espiritismo. Na semana que vem retornaremos para mais um tema. Até lá!